Então, uma vez mais, bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa reinar sobre nós. Começando o nosso sexto dia da nossa contagem do homem. Levítico capítulo 23, versículo 15 e 16. Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras. Até o dia seguinte ao sétimo sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Salmo de número 67. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Aleluia. Para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te todos os povos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Uma declaração de bênção nesta manhã. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos separou, nos santificou e nos chamou para viver em alinhamento com a tua vontade. Hoje nos posicionamos diante de ti para obedecer ao teu mandamento e contar o homem, não apenas com os lábios, mas com o coração alinhado ao teu propósito. Que cada dia contado seja um dia de transformação, cura da alma e ajuste no espírito. Recebemos esse tempo como um processo santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Contagem do homem, quinto dia, nossa primeira semana. Hoje é dia de cultivarmos a humildade, aquela que transforma a bondade em adoração. A bênção da contagem do homem. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos ordenaste a contar o homem. Hoje nós vamos falar sobre humildade na bondade. Ou melhor, eu abri errado aqui, irmão, só um minutinho. Essa nós falamos ontem. Me perdoe aí um minutinho. Deixa eu buscar meu refúgio aqui. Fundamentos da bondade. Estou lendo o cabeçalho, é o mesmo, né? Mas não é o mesmo. Sexto dia, fundamentos da bondade. Yesod da Shed. Deus eterno, Deus eterno e fiel. Nesse sexto dia da contagem do homem, clamo a ti diante da tua bondade, em vínculos duradouros, que o nosso amor não seja faísca passageira, mas fogo constante, que aquece, ilumina e permanece nas longas noites da alma. Ensina-nos a cultivar relacionamentos que reflitam a tua aliança, firmes, verdadeiros
e constante. Que a tua presença, ou melhor, que a nossa presença na vida de outros não seja um gesto bonito, mas um compromisso visível de cuidado, escuta e fidelidade. Livra-nos da superficialidade emocional. Dá-nos graça para cultivar vínculos que resistem às mudanças, suportam os silêncios e permanecem nas tempestades. Que nossa bondade seja ponte, construída com esforço, sustentada pela verdade e destinada ao encontro. Ensina-nos a amar e permanecer no bem, mesmo sem reciprocidade. Que nossa compaixão não dependa da emoção ou conveniência, mas seja reflexo do teu amor eterno. Refina nossa generosidade, que ela não seja a esmola do coração, mas a aliança da alma. Ensina-nos a manter o compromisso com os que foram confiados e a cuidar com sabedoria e constância. Que nossa vida espiritual seja testemunho de fidelidade. Que nosso compromisso contigo seja a raiz da nossa comunhão com os outros. Dá-nos discernimento entre apego e aliança, dependência e cuidado, insistência humana e perseverança espiritual. Que nosso amor seja livre, leal, generoso, íntegro e equilibrado. Santifica este sexto dia, que o fundamento da bondade não seja só conceito, mas realidade viva em nós, que nossa bondade tenha raiz profunda e frutos eternos. Oramos em nome de Jesus. Neste sexto dia, a nossa meditação é nos fundamentos da bondade. Nesse dia, meditamos sobre Yosod, o fundamento, a base que sustenta relacionamentos verdadeiros. Existe gente construindo coisas, começando pelo telhado. Você vê que não vai ter sustentação. Eu não tenho problema com quem é acelerado. Não. Mas existem pessoas que são acelerados no início e lentos no final. Quando, às vezes, nós podemos começar lento, mas desde que nós não venhamos parar pelo meio do caminho. A irmã colocou ali afoitos, né? Existem pessoas afoitas. Começa uma coisa, começa numa pressa, querem resolver tudo no mesmo dia. Eu dou aqui as aulas e gente está com a vida toda lascada, tem 30 anos que está lascado financeiramente, mas eles querem que eu resolva o problema deles em 3 semanas. Irmão, se ele resolvesse o problema nos próximos 30 anos, já era lucro, né? Porque pelo menos daqui para frente ele já iria perder menos. Então, tudo que é acelerado fica sem fundamento. Tudo que é apressado fica sem fundamento. Os afoitos não têm fundamento. Quando você vê uma pessoa que acelera no ministério, por exemplo, nasceu na fé ontem e já quer ensinar hoje. Ele não pode ensinar? Pode. Claro que pode. Mas se apertar um pouquinho, balança. Por quê? Porque não tem fundamento ainda aquilo que ele está ensinando. O fundamento vai estar ligado à prática, ao exercício, ao tempo, a raízes. Então, para quem ensina, pastor Erlindo, não é só saber ensinar.
É se tem fundamento o que ele está ensinando. Porque tem gente que está ensinando, mas é superficial o que ele está ensinando. Então, o telhado é fácil de você construir e todo mundo vê o telhado. Mas uma construção que vai permanecer, Jesus fez o exemplo do homem prudente e do homem imprudente. Alguém saiu rápido, como escreveram aí, afoito, mas ele construiu a casa dele sobre a areia. E qual é a diferença da construir na areia ou construir na rocha? O fundamento. Você fundamentar algo sobre uma superfície macia é rápido, mas fazer os fundamentos sobre uma rocha, abrir valas naquela rocha, abrir fendas naquela rocha, para dar fixação à construção, leva muito tempo. Vou dizer uma coisa que você vai estranhar, porque você nunca viu isso. Ninguém deveria ser pastor com pelo menos 20 anos de crente. Mas você encontra uma pessoa com 20 anos de crente, ele já é 30 anos pastor. Porque ele só foi converter depois de 10 anos de crente já. E aí você vê um evangelho superficial, sem sustentação, só no oba-oba. Nós temos crentes dependentes emocionais. Ele até precisa do culto e do movimento, porque se ele não estiver sentindo aquele movimento, até esqueci, dopamina, vou falar a palavra certa aí, que eu vim descobrir isso não tem muito tempo, que uma música produz isso, dopamina mesmo, né? A música produz isso, o ambiente, luzes, o som, e você fica dependente daquilo. Irmão, tem gente que fica mal se ele não for no culto, mas ele vai 100 vezes no culto e não muda nada. Eu estou acostumado, pessoas se afastarem de mim, Ruiter. Ah, não, o bispo, as mensagens do bispo é longa demais. Pelo menos o que eu falo, o que eu ensino, a minha maior preocupação é você entender o início. Porque depois você vai saber o que fazer com isso pelo resto da vida. Só que disso também eu me orgulho. Não tem orgulho santo, tá? Então tá errado de qualquer jeito. É orgulho, né? Ai, meu orgulho é santo. Se fosse santo, não era orgulho. E eu falo algumas coisas, eu digo, olha, você pode até não gostar, mas eu quero ver você se livrar dessa algema a partir de hoje. Porque é uma verdade, quando ela tem fundamento na palavra, quando você coloca o princípio que está escrito, irmão, você pode não gostar, você pode não querer, mas você nunca mais se livra daquilo. Então, na bondade, também existe um fundamento. E o fundamento é o ponto de conexão entre o mundo espiritual e o mundo físico. É ele que transforma intenções em vínculos duradouros. Porque muitas vezes nós queremos fazer o bem. Muitas vezes nós temos vontade de fazer o bem. Muitas vezes nós sentimos de praticar uma bondade. Mas em pouco tempo isso se dissolve e nós não fazemos o bem, não praticamos a bondade e ficamos só nos sentimentos. Para mim vencer esse sentimento, eu aprendi algo. Pensou uma coisa boa, é Deus. Porque Tiago vai dizer que os nossos pensamentos, eles vêm do Pai das luzes.
Aí, transferi esse pensamento, pastora Leila, para a área financeira. Um exemplo, ou material. Pensei em te dar essa caneta, já não é minha mais. Porque eu não tenho capacidade própria de ter um bom pensamento. Não, não. Eu agora decidi que eu só vou ter bons pensamentos. Nem, olha, não tem mais. Não, não. Você tem, através do Espírito Santo, capacidade de não alimentar maus pensamentos, levando cativo todo o vosso entendimento, levando cativo a sua maneira de pensar. Paulo diz: olha, aquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que é louvável, nisso pensai. Então eu tenho controle para governar meus pensamentos. O que é uma pessoa depressiva? O que é uma pessoa enlouquecida? Ele perdeu o controle dos seus pensamentos. Ele não consegue mais controlar. São turbilhões de pensamentos ao mesmo tempo. Aprendi outro princípio, Jéssica Martins. Quando a vida está boa, vá orar. Quando a vida está bem, busque a Deus. Quando está tudo bem, faça vigília, suba no monte. Quando está bem, levante de madrugada e busque a Deus. Por quê? Porque quando vier a tormenta, quando vier a tempestade, vá dormir. Não, pastor, é o contrário. Não, é o contrário para você. Para mim, eu aprendi. Que uma pessoa fica depressiva, pastora Angelita. Ó, estou vendo o rostinho dela ali. Pastora Angelita. As pessoas costumam buscar a Deus quando a tempestade chega. Quando o problema chega. Irmão, no dia que a tempestade chegou, Jesus estava dormindo. Porque Isaías 64 diz: com os olhos nunca se viu, nem subiu ao entendimento humano conhecer um Deus semelhante ao nosso, que ele nos atende enquanto descansamos ou enquanto dormimos. Quando tenho problema para resolver, eu vou dormir, porque senão eu fico achando 1.583 pensamentos de como resolver uma situação que não vai se resolver. Aí amanhã já é 3.000, depois da manhã já é 1.000.000 de pensamento, e você enlouquece. Então, quando está bem, faça como a formiga. Recolha o máximo possível de elementos que alimentam, que fortalece, que edifica a sua fé, porque quando o inverno chegar, não, mas tem gente que está exatamente como a cigarra. O tempo está bom, ela vai cantar. E ao invés dela gerar um fundamento para o dia da tempestade, para o dia da dificuldade, quando a tempestade chega, a gente entra no esconderijo do Altíssimo, no descanso, na sombra do Onipotente, e fica lá até a tempestade passar. Presta atenção. Há um tempo determinado para todas as coisas. A tempestade vai passar. Pastor, mas a minha vida está muito boa, glória a Deus. Então fique atento. Busque a Deus. Tenha reserva. Jesus vai falar disso em Mateus 25, sobre as prudentes e as imprudentes. Enquanto está de dia, busque azeite. Enquanto está de dia, tenha reserva. Jesus disse: pois vai chegar uma hora
em que ninguém pode trabalhar. À noite é a hora que você vai desfrutar da segurança, da reserva, do depósito, do fundamento que você gerou quando você estava bem. O fundamento na bondade é a prática, é o exercício, é a constância em fazer o bem, que vai te fundamentar ao ponto que amanhã você não vai estar sendo culpado ou acusado por não conseguir fazer alguma coisa. Alguém que me pede uma ajuda e eu poderia praticar uma bondade com essa pessoa, e eu talvez no momento não o faça, não pode me deixar mal, não pode me deixar triste, não pode me deixar condenado. Por quê? Porque eu já tenho praticado o bem e eu não vou dar conta de socorrer a todos. Mas eu não vou ficar na negligência de não ter socorrido alguém. Então, o fundamento é porque você está comprometido em fazer atos de bondade. Mas quando esse fundamento é comprometido por traumas, mágoas ou ego, o fluxo da luz espiritual é interrompido. Se você só faz o bem quando você está alegre, se você só faz o bem quando você está se sentindo bem, não, estou triste agora também, não vou fazer nada. Tem crente, irmão, que é tão menino, tão infantil, que acontece uma coisa na vida deles, na casa deles. Também não vou no culto hoje, não. Fica triste com o pastor por alguma razão. No próximo culto eu não vou, só para o pastor saber que eu estou bicudo. Aí eu criei um lema aqui na minha igreja. Eu não tenho bandeja para carregar bico de crente. Porque tem crente que está sorrindo na porta da igreja, todo alegre. Quando o pastor está chegando, ele faz questão de fazer cara. Fazer se o pastor pergunta: o que está acontecendo? Irmão, se você fizer cara feia perto de mim, eu nem te cumprimento, eu passo direto, só para você ficar mesmo emburrado de verdade. Tem gente que é tão superficial que ele está triste com o pastor, está triste com o irmão, porque o irmão não me viu. Passamos lá na calçada, ele não me viu. Passando na rua, ele não me viu. Como se você fosse o sol que não pudesse ser escondido, que ninguém pudesse passar perto de você sem te perceber. Desgramado, você não viu o outro, por que que você não cumprimentou então? Por que que você não tomou atitude e gritou pro outro: ei, tô aqui, bom dia! Né? Tem os crentes da paz do Senhor, né? Eu não sou contra a paz do Senhor, não, irmão. A paz do Senhor é bom. Mas a paz do Senhor não é para ficar gritando no meio da rua, não. Paz do Senhor, irmão! Amigos, quando chegar numa casa, saudeis com a paz. A paz não é jogando no meio da rua, não, irmão. A paz não é comida para cachorro, não. Então criamos uma saudação. Ah, mas o irmão passou por mim, não me cumprimentou também, não falo mais com ele. Ô, irmão, você é tão rasinho, né? Você é tão superficial. O vento te joga para lá, o vento te joga para cá, o vento te empurra para lá, o vento te puxa para cá. O salmista diz que o ímpio é que faz isso. O ímpio é que é levado pelo vento. Pastor, o que que é o vento? Sentimento. O que que é o vento? É o trauma. O que que é o vento? É o que alimenta as suas mágoas.
Decida sair dessa superficialidade. Decida viver com a vida fundamentada. Posicionamento. Dei minha palavra, tomei uma decisão. Um posicionamento. Não importa o que aconteça. Há poucos dias fui num lugar e preguei sobre aliança. Alguém aí viu? Contei umas experiências. Irmão, botei a metade daquele povo que me ouviu naquele culto a mentir depois do culto. Como assim, pastor? Porque eu preguei e provo. Não existe razão e direito de romper uma aliança. Se você romper, o infiel é quem rompeu. Porque a aliança é feita para sustentar o outro lado. Eu tenho aliança para sustentar o outro lado, oferecer a mão, oferecer auxílio, oferecer perdão, oferecer oportunidade. É para isso que eu tenho aliança. Não, mas quando eu estou insatisfeito com você, aí eu digo, não, não dá para caminhar com a Leila, porque a Leila, o que a Leila faz? Ok, para que você foi fazer aliança com a Leila? Porque se você tem o direito de romper quando tem crise, quando tem problema, você nunca teve aliança. Você foi falso até o dia que você foi embora. Verdadeiro foi o dia que você foi embora. Por quê? Porque aí você provou que não tinha aliança. Mas criaram um demônio dizendo assim: Deus falou comigo. Meu tempo acabou aqui. É? É mesmo? Tem alguém aí casado e Deus disse: olha, seu tempo de casamento acabou? Ó, acabou seu tempo com essa mulher, você pode arrumar outro. Acabou seu tempo com esse homem, você pode arrumar outro. Tem isso na Bíblia, Ricardo Velasco? Não tem? Pois é. Aliança só existe uma base, só existe um fundamento para a aliança. Qual é? A aliança do casamento. Todas as demais alianças só é aliança se tiver o mesmo fundamento. Então, se eu sou um homem de aliança, na minha vida pode ter alianças rompidas, mas não será da minha parte. E se a gente tivesse vergonha na cara e cumprisse o que fala, irmão, a igreja não virava essa bagunça de lá para cá, daqui para lá, gente saindo daqui hoje, consagrada ali amanhã, gente que saiu corre para cá. Não, irmão. E é por isso que hoje tem gente trocando de casamento. E acha que está certo. Irmão, quem trocou de casamento, irmão, me desculpe. Eu sei que tem uma vítima num casamento destruído. Só não tem inocentes. Porque até o corno não é inocente. É duro falar isso, né? E eu posso falar que eu não sou corno, então eu posso falar só para fazer os outros sentir dor, né? Porque você, em algum momento, falhou em não ter percebido algumas coisas que chegou a acontecer. Mas a aliança, irmão, é um fundamento que não se move por sentimento. E quando eu decido praticar a bondade, e eu tenho fundamento na bondade, aconteça o que acontecer no mundo, eu continuarei praticando a bondade. Ah, não dá para confiar em ninguém. Tudo bem. Eu sou confiável, então tem alguém. Às vezes a pessoa foi decepcionado por alguma razão. Ah, eu não confio em homem. É porque você não conhece todos os homens, porque eu sou confiável.
O meu primeiro pastor, eu vi ele passar vergonha num homem de Deus, que o homem não sabia como levantar da mesa. O pastor Bertoldo tinha a esposa Irene e 4 filhas numa mesa. E aí, no meio de uma conversa, a pessoa, o outro pastor, citou algo assim: mulher não presta. Tipo, não, ele não quis, mas usou a expressão e acabou. Se você falou, agora está falado. E o pastor Bertoldo levantou na mesa e disse: não presta é a tua mãe, a tua esposa e as tuas filhas, porque a minha mãe, a minha mulher e as minhas filhas prestam. Gente, desmontou aquele homem que ele não deu conta de sair da mesa. E nós que estávamos na mesa não sabíamos pôr a cara, né? Porque meu pastor fazia isso, irmão, e continuava como se nada tivesse acontecido. Aquele homem devia ser decepcionado com mulher. Agora ele achar que não tem uma mulher que presta. Tem gente decepcionada com o pastor e acha que pastor nenhum presta. Então, o que é o fundamento? É aquilo que você não vai se mover, não vai aceitar. Pode vir a tempestade que for. Fundamentar a bondade é transformar o amor em estilo de vida e não apenas momentos de empolgação. Tá alegre, faz o bem. Tá triste, deixa de fazer o bem. Superficial. Não tem fundamento. Fundamento. Aconteça o que acontecer, você continua fazendo aquilo que deveria fazer. Então, tem gente que deixa de contribuir porque ficou triste. É que você ainda não tem fundamento, uma aliança fundamentada em fidelidade. Por isso que quando você está triste, você não contribui mais. Eu fiquei magoado, aí eu não vou mais na casa do irmão porque ele me entristeceu. Irmão, que nível você tinha de amizade? Que nível você tinha de relacionamento que você se afasta? Não sei se a minha mãe está por aqui, mas eu vi minha mãe ser excluída da igreja, ler a ata lá no domingo de noite, exclusão da irmã Virgínia do Espírito Santo da Silva. Qual é o pecado dela? Ela não deixou de andar de bicicleta. Na época não podia andar de bicicleta. E minha mãe fazia, acho que uns 30 quilômetros ou mais por dia. Ela era diretora de uma escola e minha mãe fazia por dia mais de 30 quilômetros todos os dias. E ainda era líder do ciclo de oração na igreja, dirigia cultos na, na igreja, tinha responsabilidade até com direção do culto. E ela tinha que fazer isso de bicicleta. Mudou o pastor da igreja. O anterior não impedia. Aí mudou o pastor da igreja. Aquele pastor ficou poucos meses, porque o pastor
que era, tinha se licenciado. E aquele pastor excluiu a metade da igreja quando ele chegou. Por cabelo, por bicicleta, por qualquer coisa. Eu lembro de cada história que eu cresci, que eu não sei nem porque. Por isso que tem muita gente traumatizada com igreja, pastora Leila. Naquele tempo não podia tomar Coca-Cola. Aí eu conheço a história do irmão, que ele foi pastor ali no domingo de manhã, né? Naquela época, quem tinha uma garrafa de Coca-Cola, ele colocava na estante, assim, irmão. Que era chique ter uma garrafa de Coca-Cola. Eu tô falando daquele tempo que você tinha aquela jarra laranja, assim, parecia um abacaxi. Todo mundo já teve, né? Eu sou daquele tempo. Se você nunca teve uma jarra laranja, é porque você nunca foi pobre. Mas pobre já teve uma jarra laranja na estante da casa. Então, quem tinha três, quatro garrafas de refrigerante para trocar a arma, botava na estante da casa. Guri ficava a semana inteira pensando no copo de Coca-Cola que ele ia tomar no domingo. Ali, ó, tinha o pinguim em cima da geladeira, o quadro do Mar Vermelho, assim, né? Ou daqueles dinossauros destruindo a cidade, né? Você já foi pobre. É. E aí o irmão vai domingo de manhã, Jorma, para buscar uma Coca-Cola na padaria, na capanga, assim, né? Aí chegou lá, troca rapidinho, bota as garrafas vazias em cima da mesa e pede pro moço que quer duas coca. Aí o garçom coloca duas cocas rapidinho em cima da mesa. Ele pega as cocas, coloca dentro da capanga, né? E quando ele termina de guardar a Coca-Cola, o pastor chega na padaria também. Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? E aí o irmão está saindo e o pastor não para a conversa e o pastor resolve caminhar com ele, Altier, mais uma na direção da casa dele. E o irmão conta que quanto mais ele apertava aquela coca, com medo da coca bater uma na outra, quanto mais ele apertava na garrafa, a garrafa fazia denunciando ele, irmão. E ele com o maior medo do mundo do pastor descobrir que naquela capanga tinha duas garrafas de Coca-Cola. Ô, Jesus! E isso era doutrina, irmão. Não podia tomar Coca-Cola. Nessa época, eu deixei de ser crente. Irmão, nós levantava meia-noite para jogar bola. Cansei de fazer isso. E o time da Assembleia de Deus, da gurizada dos filhos dos crentes, irmão, naquela. Não sei se aqui alguém viveu essa época, né? De 2 ou 10. As irmãs não vão saber, mas os meninos sabem o que é 2 ou 10, né, pastor Elido? 2 ou 10, juntava 50 meninos ao redor de uma quadra, fazia um timinho de 5 para cada lado, e era 10 minutos ou 2 gols, né? Quem fazia 2 gols permanecia, quem tomava 2 gols saía. Ó, o Thiago lembra, né, Thiago? Já jogou também 2 ou 10, né? Mas nós não podíamos jogar de dia, então nós tínhamos time que jogava de noite. Nós jogava na luz da lua. Quando amanhecia o dia, irmão, a gente tava com os pés pretos, cheios de calo. Mas pelo menos a gente não era excluído, né? Jogar 2 ou 10 de madrugada, levantar de noite. E minha mãe foi excluída porque cortava o cabelo, ou porque andava de bicicleta. Pelo cabelo não foi porque ela não ia para a igreja com o cabelo solto, mas ela cortava, cortou a vida inteira. Nós sabia, né? Mas a igreja não sabia. Agora foi proibido minha mãe de vir no culto de terça-feira, que era o culto de ensino. E também não podia vir no culto de Santa Ceia, porque ela estava disciplinada, estava excluída. Irmão, como é que alguém tem câncer e você impede dele fazer o tratamento? Isso não entrava na minha cabeça. Como é que você exclui alguém? Como é que você não permite que alguém participe da palavra, ouvir a palavra? Como é que você impede alguém de tomar a ceia? Irmão, eu vivia anos revoltados com a igreja. Anos revoltado com a igreja. Mas eu lembro da minha mãe ir para o culto excluída. E na nossa igreja tinha um porteiro da igreja, grandão. Ele já foi para o céu, chamado Fernando Rosa. Obediente, seguia as regras. Mas estava proibido.
Os excluídos não vinham no culto de terça-feira. Irmão, no culto de ensino da palavra, fechava a porta da frente da igreja e entrava pela portinha lateral. Porque era, ó, se chegasse uma visita no culto de ensino, o porteiro dava uma satisfação para aquela visita, dizendo: olha, você volta no culto de domingo, porque hoje o culto é só para crente. Oi, irmão. Eu sou triste, Altiers, porque naquele tempo fechava a porta, né? Agora levantou uma turma de pastor que abriu a porta demais também. Agora qualquer tipo de pessoas vai até pro altar. Isso é os extremos. E eu lembro que um dia minha mãe chegou na porta da igreja e quando ela foi entrar na portinha da igreja, que era culto de ensino, o porteiro deu um passo por rumo da porta assim e ficou na porta. Porque ambos sabiam que ela não podia entrar. Minha mãe olhou para aquele porteiro, minha mãe disse que deu um. Até botou o pé para trás assim para. Sabe onde ela ia chutar, né? E minha mãe era valente, meu. Minha mãe tem barba igual eu, irmão. Diz que de mulher de bigode, nem o diabo não pode. Quando o porteiro veio para frente da porta, minha mãe disse que marcou, falou assim, mas eu podia desmontar esse homem aqui, né? Mas ela não fez. E ela só disse pro porteiro, irmão Fernando, eu estava lá em casa e o diabo disse para mim que eu não vinha nesse culto. Pois o diabo não impediu de eu vir. Não vai ser você que vai impedir de eu entrar. E o irmão Fernando tomou um choque e saiu da porta e minha mãe entrou. Começou a cantar. Minha mãe era que tirava os hinos. Ah, você nunca foi de igrejinha também, assim, né? Vamos cantar um hino. Aí alguém grita, 15! Aí já tinha as irmãs, aqueles que tinham assim, mais, a voz mais alta, ou tinham uma melodia melhor, né? Minha mãe era tiradeira de hino da igreja. Todo mundo gritava os hinos para minha mãe cantar. E aí minha mãe começou, né? Foi na cruz, foi na cruz. E o pastor mandou todo mundo calar. Pss, canta não. Minha mãe cantou o hino sozinha. Segundo hino, minha mãe começou a cantar. O pastor mandou a igreja não cantar. Minha mãe cantou o segundo hino sozinha. Minha mãe cantou os três hinos sozinha. A igreja não cantou. E o pastor achou que estava fazendo certo. Irmão, esse pastor hoje anda numa cadeira de roda. Ele está vivo. É amigo nosso. Uns 25 anos depois, ele foi esmagado por uma máquina. E quando ele estava sem as pernas, ele mandou chamar minha mãe para pedir perdão. O que que tem a ver você perder as pernas com você impedir alguém de servir a Deus? Isso é outro assunto. Mas tem muita gente. Eu quero falar do fundamento. Minha mãe tinha tanta convicção de ser crente que isso não tirava minha mãe de ser crente e não impedia minha mãe, e você não encontrava minha mãe de cabeça baixa dizendo que não ia mais na igreja. Pelo contrário. Só que naquela época, a minha mãe era a pessoa que eu conheço, que mais conhecia a Bíblia. Naquela época, minha mãe já tinha lido a Bíblia muito mais de 30 vezes. Aquilo para nossa casa, para nossa família, era o maior orgulho do mundo. Minha mãe já leu, acho que muito mais de 60, 70 vezes. Mas naquele tempo. E aí, a palavra, pastora Leila,
Quando você tem a palavra, irmão, acabou. Você é crente até no inferno. Não existe não há um motivo de você continuar fiel se não for pela palavra. E minha mãe permaneceu e está crente até hoje. Hoje congrega comigo, já tem mais de 3 anos, 4 anos que ela congrega aqui na igreja. Hoje ela está mais calminha, né? Porque está com 80 anos, né? Faz 80 anos. Hoje ela está calma. Mas aquilo é brabo igual escorpião, irmão. Decidida, convicta. E essa mesma convicção nós temos que ter para fazer o bem. Não deixe de fazer o bem, porque a bondade tem um fundamento, e o fundamento é a constância, o fundamento é a permanência, o fundamento é o ser independente do que eu estou sentindo. É um estilo de vida. Fazer o bem faz parte da nossa natureza. Praticarmos o bem até isso se tornar natural para nós. É firmar aliança com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Aliança que resiste à tempestade. Porque só quem resiste às adversidades vai ter um testemunho de fidelidade. Porque tem gente aí que já rompeu tantas alianças que chega a uma altura que é vergonhoso ele contar. Que eu já fui dessa igreja, dessa igreja, dessa igreja, dessa igreja, dessa igreja. Aí eu já tive esse pastor, esse pastor, esse pastor, esse pastor, esse pastor. A mesma coisa é você apresentar a sua carteira de trabalho e se gabar de ter 30 contratos. Você já trabalhou em 30 empresas. Irmão, quem pega sua carteira de trabalho, foi, meu Deus, 15 anos, 30 empregos. Quem vai contratar ele já sabe, irmão. Ele não vai passar 6 meses lá. Porque não dá a média de 6 meses em cada emprego. Tem crente aí que já não dá mais 6 meses em cada igreja. E o fundamento da bondade? Você lembra qual foi a última vez que você fez um ato de bondade? Eu escrevi: o verdadeiro amor não visita, ele habita. Não aparece ocasionalmente, ele sustenta, caminha junto e permanece junto. Ontem, quando terminou a live aqui, eu vi uma frase e me veio um sentimento. E eu gravei um videozinho, esqueci o zoom aberto aqui, né? E tinha gente aí ainda vendo eu ensaiar aqui, né? Porque eu escrevo meus textos. E eu resolvi escrever sobre Judas. E uma frase que me veio ontem: esteve lado a lado com Jesus, mas nunca caminhou com Jesus. Andou com Jesus, mas não caminhou com Jesus. Ei, não seja alguém que anda, mas não caminha. Porque andar é que estamos indo em direções opostas. Caminhar é quando nós estamos em direção única. Porque a estrada, irmão, é para quem vai e para quem vem. Tá todo mundo caminhando. Você passa pelas calçadas, tá caminhando. Então todo mundo caminha junto. Ou melhor, andam, mas caminhar junto é a mesma direção. Judas esteve tanto tempo com Jesus e não caminhou com Jesus. Tem gente que faz aleatoriamente exercício de bondade,
mas ainda não decidiu caminhar em bondade. Caminhar em bondade é um fundamento que você vai praticá-la independente de qualquer situação. Vamos à nossa história de hoje. Uma história real. A aliança que perseverou. O casal missionário e o lar de refúgio. Em meio ao sertão nordestino, onde a pobreza extrema e a negligência estatal são realidades constantes, brotou uma história de fé, perseverança e aliança. Trata-se de João e Lídia Santana, um casal de missionários que, em 1997, decidiu fundar o Lar Refúgio da Promessa, um abrigo para crianças abandonadas. Num cenário de escassez material, mas de abundância espiritual, esses dois servos de Deus acolheram os primeiros 5 irmãos deixados à porta da igreja onde pregavam. O que parecia ser um ato pontual revelou-se o início de um ministério que testemunha o que significa amar com raízes profundas, com presença constante, com fidelidade diária. Essa história não é apenas sobre cuidado, é sobre aliança duradoura. Uma expressão viva do coração de Deus que não apenas visita, mas habita com os seus. As dificuldades que João e Lídia enfrentaram foram intensas. Faltava comida, água, apoio e reconhecimento. Um dos meninos acolhidos, Jonatas, antes agressivo e traumatizado, tornou-se missionário ao retornar como voluntário ao lar. E ele disse: eles não só cuidaram de mim, eles permaneceram. Foram a ponte que Deus usou para eu não morrer por dentro. O amor deles tinha raiz, não era só emoção. O fundamento espiritual do amor fiel. A vida de João e Lídia expressa de forma gloriosa o princípio do fundamento dentro da bondade. Ou seja, a bondade que é firmada em aliança, fidelidade e solidez relacional. Fundamento representa o alicerce, o vínculo duradouro, o amor que edifica sobre rocha e não sobre areia. Não se trata de um amor passageiro ou superficial, mas de um compromisso contínuo. Assim é o amor de Deus. Ele não nos ajuda pontualmente, mas nos sustenta continuamente. Ele não vem de visita, ele habita conosco. Em João 15, 16, Jesus disse: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário,
Eu vos escolhi, a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. É isso que João e Lídia viveram e nos convida a viver também. Vivemos dias em que tudo é descartável: amizades, casamentos, compromissos. As pessoas vêm e vão, os afetos evaporam, mas o reino de Deus é feito de relacionamentos que permanecem. O testemunho de João e Lídia nos chama a resistir à cultura da superficialidade e a construir pontes firmes que discipulam com presença e persistência. Isso vale para o ministério, para a família, para a igreja. Ser fiel é mais raro do que ser genial. É com fidelidade que se edifica o reino. Que aprendamos com esse casal a sermos instrumentos de Deus para formar vidas, não apenas socorrer. Permanecer é um ato de fé, e quem permanece frutifica. Deixa eu falar duas coisas que me veio ao pensamento agora. Uma é uma música que eu vou soltar aqui para você quando terminar a gravação. Vou lembrar até o nome da música. Mas a música fala: quantos amigos que você ainda tem de 10 anos atrás? Não é música de crente, não. Mas é mais verdade do que muitos hinos cantados. E a segunda coisa que me veio aqui para falar, por exemplo, o meu ministério, o que eu faço, é uma oportunidade de eu praticar a bondade. Por quê? Porque o que eu faço tem que estar ligado àquilo que é bom. Então, o exercício do ministério é um ato de bondade. Mas isso também precisa ter fundamento. E o que o senhor vai falar? Tem gente que nos últimos 10 anos começou a fazer 10 coisas ministeriais e não continuou nenhuma. Nós começamos dizendo que tem gente que é afoito. Irmão, hoje ele está trabalhando com libertação. Amanhã com carro de recuperação. Depois ele já é missionário. Depois ele já está dando cesta básica, ele já está entregando sopa na rua. Agora ele começou uma campanha. Agora, irmão, não tem fundação, não tem fundamento no que ele faz. Não trabalha fazendo a mesma coisa. Eu tenho convicção comigo. O que eu sei fazer, eu não sou bom no que eu sei fazer. E por que só tem credibilidade? Pelo tempo que eu estou fazendo a mesma coisa. Tem a maioria dos pastores que me cercam, irmão, eles são 1000 vezes mais habilidosos. Tem hora que eu fico pensando assim, mas se eu tivesse a habilidade desse camarada. A questão é que ele é habilidoso, mas 6 meses depois você não vê mais ele fazendo a mesma coisa que você conheceu ele fazendo. Em 2018, eu aceitei fazer uma aliança com o pastor João Moraes. E nós nos conhecemos em 2014. E ele disse: você tem que ser meu pastor. Eu falei: ó, nós vamos conversar isso daqui 3 anos. Continuamos amigos. Eu ia lá, ele vinha aqui. Um dia ele disse: bispo, e a nossa aliança? Eu disse: calma, moço, espera uns 3 anos. Ele falou: não, já tem 3 anos e 6 meses essa conversa. Ele tinha anotado a conversa. Eu disse: olha, eu não tenho nada para te oferecer.
vir aqui pregar na sua igreja, ser seu amigo, isso é fácil para mim. Eu até sei o que fazer. Mas dizer que eu sou pastor de um pastor, isso eu não sei fazer. E não sei até hoje. Já passou 8 anos e eu não sei ainda. Mas nesses 8 anos, pastora Leila, eu vou jogar baixo. Mais de 50 veio aqui da minha casa, atrás de mim, para fazer uma aliança comigo. Para mim ser pastor dele. E tem gente que vem de longe. Mas não passou um ciclo. E a maioria deles não estão mais. E por que só tem tranquilidade? Porque eu continuo fazendo a mesma coisa e sendo a mesma pessoa. Isso é tão verdade que a primeira vez que eu fui na igreja do pastor Altierres, ele está aqui ouvindo. Eu citei uma pessoa e a pessoa retrucou no culto. Eu falei, nunca discuta com quem está com o microfone. Passou-se os 4 ou 5 anos, eu acho, ou mais, eu volto lá pregar do mesmo jeito. A mesma pessoa. Fez a mesma coisa e eu repeti a mesma frase. Só que eu continuo o mesmo estúpido e ela continua puta. Porque depois daquilo, manifestou mais quem ela era. A primeira vez que eu chamei a atenção dela no culto foi por causa de uma vestimenta e ela retrucou. Passou-se anos, eu voltei lá, ela retrucou de novo. Mas ela foi embora porque botou uma gaia no marido. E se eu voltar lá, vou magoar outra pessoa. Por quê? Porque eu continuo o mesmo. Eu até queria mudar, mas nesses anos todos eu ainda não dei conta de falar queridos, amados. Se eu falar 3 vezes, eu já me sinto viado. Então, eu continuo a mesma pessoa. Não tem querido, não tem amado. Comigo não tem. Não é que eu não queira mudar, eu não dou conta. Eu até queria mudar. Fundamento é aquilo que faz você permanecer. Então, eu tenho credibilidade e eu sei que tem muita gente que confia em mim. Isso me aperta tanto, Altierres, que tem dia, nós conversando sobre isso, né? Esse dia eu falei pra ele, rapaz, teve que dar vontade de chutar o balde, meter o pé, mandar todo mundo em caça-prego, e eu vou arrumar uma enxada, vou limpar quintal, e vou ganhar R$ 50 por dia, R$ 100 por dia, e vou tocar minha vida, limpando quintal. Depois eu lembro, ixi, eu sou pastor, moço, não posso ficar pensando nisso, não. Eu sou crente, não posso desistir, não. Eu, Aí o Thierry riu, né? Falou assim, uai, pastor, o senhor também, tipo assim, uai, o senhor também tem esse sentimento? Eu falei, eu desconfio de quem não tem esse sentimento. Eu desconfio de quem está sempre animado, sempre está indo tudo bem. Mas quando você procura ele, ele não está lá no lugar onde você viu ele a primeira vez e nem fazendo o que você conheceu ele fazendo. Eu só tenho arroz com feijão, irmão, mas nunca secou a botija. É um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, mas não acaba. Tem gente que tem uma tuia cheia, né? Ixi, falei tuia aqui, né? A maioria dos crentes aqui nem conhece tuia, né? É que eu também já fui pobre. Tuia era um lugar lá que fazia para colocar o mantimento, colocar os grãos, né? Arroz com feijão, mas a tuia tá cheia. Mas tem gente que oferece um banquete, mas acaba muito rápido. Faça o simples. Pode ser até o mínimo, mas com fundamento e constância. Eu quero te encontrar daqui 10 anos fazendo a mesma coisa. Claro que você pode evoluir do que você está fazendo, mas permaneça fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque antes de produzir frutos, você disse que Deus já mandou você fazer outra coisa. Porque chegou um tempo que eu pensei, não, ou eu sou um besta e Deus não fala comigo, ou Deus não está falando com esse povo e eles estão tomando decisão. Como resolver isso agora, pastor Idailza? A Idailza deve ser parente do Idalgísio, né? Esses nomes difíceis assim, né? Idailza
Hidalgísio. Irmão, como é que arruma um nome desse, irmão? Hidalgiso. Da onde saiu um negócio desse, Jorma? Né? Devia ter uma crise no cartório, quando chegou lá não tinha nada para uma ideia, acharam alguma coisa lá e pegaram o nome invertido e escreveu o nome do menino. Presta atenção. As pessoas fazendo simples e fazendo o mínimo, mas não para de fazer até produzir fruto. Aí a pessoa diz: Não, Deus falou comigo. E ele começa a fazer algo. Irmão, antes daquilo dar fruto, ele te convence que Deus falou com ele de novo para ir fazer outra coisa. E eu aqui fazendo a mesma coisa, passa 10 anos, passa 15 anos, passa 20 anos. Eu estou fundamentado aqui como pastor na mesma cidade há 22 anos. Irmão, eu conheço gente perto de mim que nesses últimos 20 anos ele mudou mais de 8 vezes de cidade. Porque Deus falou com ele. Então alguém não está ouvindo Deus. Ou eu, ou eles. E como é que a gente tira a prova dos 9? Tempo. Há poucos dias um pastor me xingou porque eu falei que ele ia se lascar. Falei para a mulher dele. Falei, deixa ele quebrar a cara, porque agora ele é da hipergraça. Que não precisa. Essas coisas que o bispo ensina não existe. Não existe festa, não existe dízimo. Dízimo você contribui voluntário. Engraçado, mas quando ele está em necessidade, é comigo que ele pega dinheiro emprestado. Eu tive que jogar isso na cara dele. E é aquele empréstimo que quando ele não paga, irmão, a gente já pegou e falou: tá bom, não precisa pagar mais não. Aí daqui a pouco pede de novo. Eu disse: tudo bem, eu não preciso. Você mora longe de mim. Eu não tenho problema de. Pastor Elino não sabe nem de quem é que eu estou falando, mas eu vou citar, ele vai lembrar. É o nosso chefe da pescaria. O casamento tá acabando, irmão, não tem saúde, aí tá tudo uma miséria, tudo passando um aperto terrível. Não quer festa bíblica, não quer shabat, não quer dízimo. Beleza. E eu tive uma conversa com a esposa dele, ela me procurou, falei: não, irmão, calma aí, deixa ele quebrar a cara. Ele vai quebrar a cara. Quando ele viu a conversa: você me traiu, você me amaldiçoou. Falei: não, eu vou repetir tudinho pra você. Vou ficar tranquilo, você vai quebrar a cara. Você não quer a minha mensagem, você não quer meu estilo, eu não tenho nada para te oferecer, mas não esqueça que quem já socorreu você nisso, nisso, nisso e nisso foi eu, não foi? Ok. Siga o seu estilo e deixa o tempo dizer, porque se o meu estilo está errado para você, mas quando você está em dificuldade, sou eu que te salvo. Se você fosse no mínimo inteligente, você ia saber que o meu estilo é melhor do que o seu. Não estamos nem tratando de doutrina e nem de princípio. Olha os resultados. Como eu vou saber se foi Deus ou não? O tempo, irmão. Porque com o tempo vai vir o fruto. E sem fundamento não tem fruto. Uma árvore está próxima de produzir fruto. Você arranca ela e muda de lugar. Irmão, ela perdeu aquela estação, perdeu aquele ciclo de frutificação. Vai precisar outro ciclo para aquela árvore voltar a produzir. E quando ela está pertinho de produzir de novo, pastor Helena, arranca a árvore e põe em outro lugar. Aí Jesus disse assim: olha, vocês serão conhecidos pelo quanto vocês trabalham. Vocês vão ser conhecidos pelo tamanho do ministério de vocês. Não, irmão. Vocês serão conhecidos pelo fruto. Quando o vosso fruto permanecer, verdadeiramente sereis meus discípulos. Tá, mas eu sou crente há 30 anos e não tenho fruto, pastor. O que o senhor está me dizendo? Eu estou dizendo que você só é crente. Que você andou por aí com Jesus.
mas nunca caminhou com ele. Lembre-se disso. Fundamento é é a única forma de alguém produzir fruto. Sem fundamento, não produz fruto. E sem fruto, irmão, você não é aprovado. O que dá identidade é o fruto. Vamos orar. Pai eterno, Deus de aliança, Rei do universo, fundamento de todas as coisas, nós nos colocamos diante de Ti neste dia. Reconhecemos que o Senhor é a base, que o Senhor é o sustento, que o Senhor é o fundamento da nossa vida. Em nome de Jesus, nós te pedimos, firma agora o nosso coração. Senhor, nós não queremos viver um amor superficial, não queremos viver um amor passageiro, não queremos viver um amor baseado em emoções. Nós queremos um amor fundamentado em Ti. Pai, visita agora as nossas estruturas internas. Se há em nós instabilidade, cura agora. Se há em nós inconstância, alinha-nos agora. Se há em nós padrões de desistência, quebra esses padrões de desistência em nome de Jesus. Senhor, estabeleça dentro de nós um amor firme, um amor que permanece, um amor que sustenta, um amor que não dependa de circunstância. Pai, nos ensina a viver em aliança. Aliança contigo, aliança com o propósito, aliança com as pessoas que o Senhor nos confiou. Que o nosso amor não seja apenas presença momentânea, mas compromisso contínuo. Que não sejamos visitantes da vida das pessoas, mas sejamos pilares de sustentação. Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, cura nossas raízes emocionais. Toda ferida que nos impede de permanecer, toda dor que nos faz recuar, todo trauma que nos faz desistir, seja tratado agora pelo Teu Espírito. Pai, nos ensina a amar com profundidade, que nossa bondade tenha raiz, que nosso cuidado tenha constância, que nossa presença tenha fidelidade. Senhor, tira de nós toda superficialidade, toda conexão rasa, todo relacionamento frágil, toda entrega incompleta seja transformada agora e estabelece dentro de nós um espírito de fidelidade, um espírito de compromisso, um espírito de aliança. Pai, nos dá discernimento para saber diferenciar apego de aliança, dependência de amor, emoção de compromisso espiritual. Que sejamos maduros, que sejamos estáveis, que sejamos constantes. Senhor, que a nossa vida espiritual seja a base de tudo. Que o nosso amor, relacionamento contigo, seja o fundamento dos nossos relacionamentos com as pessoas. Porque sabemos, quando estamos firmados em Ti, não somos abalados. Pai, consagramos este dia e declaramos que hoje um novo fundamento está sendo estabelecido dentro de nós. Um fundamento sólido, um fundamento espiritual, um fundamento inabalável. E declaramos: nosso amor terá raiz, nossa vida terá estrutura, nosso caminho terá estabilidade. E viveremos o fundamento na bondade. Um amor que permanece, sustenta e transforma. Nós recebemos isso agora pela fé e te agradecemos em nome de Jesus. O nosso decreto. Cadê meu? Perdi minha folha de novo. De hoje. Nosso decreto de hoje
Meu amor será alicerçado em fidelidade e verdade. Construirei vínculos sólidos que sustentam vidas, porque minha bondade é ponte viva entre o céu e a terra. Que esse dia seja abençoado e cheio de significado para mim e para você. Ame com raiz, sirva com aliança e permaneça com propósito. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.